Bom dia, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu não vou conseguir abrir a webcam aqui, deu um problema na gravação, mas quero desejar a você bons estudos da Palavra de Deus. Pega a tua revista do Evangelho de João, abre a Bíblia no capítulo 6 e vamos estudar juntos sobre a identidade de Cristo. Como você está vendo aí, tem na sua revista o nosso versículo-chave desse domingo, é João 6:35. Jesus respondeu-lhes: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Lembrando dos objetivos da nossa lição, que é reconhecer a autoridade de Jesus, a autoridade de Deus no processo da salvação, manter-se consciente da sua posição em Cristo e submeter-se às palavras de Jesus em tudo quanto fizer. Vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Eu acredito que você já tenha lido o capítulo 6. Se não, a minha sugestão é que antes de começar o vídeo, você dê uma lida no capítulo 6 e uma lida na tua revista, tá? Qualquer dúvida a gente pode tirar juntos lá no grupo do WhatsApp. Coloca a tua presença no link da frequência. Caso você não consiga, também pode escrever no grupo, tá? É importante para que a gente registre aqui a sua presença nas nossas aulas, mesmo sendo vídeo aulas, tá bom? Então vamos juntos estudar mais sobre a Palavra de Deus. Uma grande multidão seguia Jesus, pois as pessoas viam os sinais que ele fazia, curando os doentes. Onde compraremos pão suficiente para alimentar o povo? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Nem meio ano de salário seria o bastante para dar um pedaço de pão para cada um. Aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas, com certeza, isso não basta para todo mundo. Fale para o povo sentar. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e então disseram: Este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei à força. Então ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Então vamos nós aqui estudar o nosso capítulo 6. Já vimos aí a primeira parte em forma desse vídeo, para ficar mais fácil para se ilustrar.
Mas na narrativa de João, no capítulo 6, ela é uma descrição clara, gente, e precisa acerca da identidade de Jesus. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Quando se estuda sobre a identidade de Cristo, nós vamos ver as duas interpretações. A interpretação equivocada sobre a identidade de Jesus e o ensino correto a respeito dessa identidade de Jesus, através desse primeiro pedacinho aí do nosso capítulo, tá? Da primeira parte do nosso capítulo 6. Mas antes nós podemos pensar em duas perguntas e aí você vai ficar aí pensando na resposta na sua casa, tá? Quando Jesus realizou os milagres, qual era o grande objetivo de Jesus? Você daria que resposta? O que Jesus quis dizer quando afirmou ser o pão da vida? A gente vai ver aqui que o grande desfecho do nosso capítulo 6 é ele se afirmar enquanto o pão da vida. Se essas perguntas viessem a você no momento de evangelizar, né, no momento de mostrar Cristo para alguém que não o conhece ainda, quais seriam as suas respostas? Então, nós vamos tentar juntos responder aqui e te dar subsídios para que você possa evangelizar, para que você possa utilizar os ensinamentos do Evangelho de João da forma em que do objetivo em que ele foi escrito. Lembra? O meu objetivo é evangelístico. Então, vamos para as possíveis duas interpretações a respeito da identidade de Cristo. Pega a tua revista e vamos começar acompanhando pela revista e nós vamos fazer aí o estudo dos versículos 1 ao 40, tá? Do primeiro versículo ao 40. Como eu falei, só existem duas possibilidades. Existe o equívoco sobre a identidade de Jesus e aí nesse momento Jesus usa, sendo o nosso mestre por excelência, né? Usa essa primeira situação para colocar o seu discípulo à prova. Ele pergunta para Filipe, onde nós vamos conseguir, né? Como nós vamos conseguir aí alimentar essa multidão? E Filipe, olhando pelos olhos da incredulidade, ele diz que mesmo com meio dia de salário aí não seria possível, né? Alimentar todas aquelas pessoas. Filipe dá um alerta sobre a impossibilidade de alimentar tanta gente. Jesus coloca Filipe à prova para que ele possa mudar a sua ótica. Porque quando ele coloca o seu discípulo à prova, ele mostra em contrapartida o seu poder. Então Jesus mostra o seu poder a partir dos versículos 8 e 12, você pode acompanhar, em que quando ele pergunta para Filipe como alimentar aquela multidão, ele já dá a resposta. Muitas vezes nós vamos utilizar essa estratégia, tá, gente? Pergunte, faça uma pergunta inicial para que a pessoa possa pensar, refletir o que ela conhece sobre aquele assunto, para que ela possa refletir aí qual é o entendimento dela sobre Jesus Cristo. Então você pergunta e em seguida já dá a resposta. E assim Jesus fez com Filipe. Tá? Ele tem ali um equívoco sobre a identidade de Jesus, porque ele está vendo com os olhos humanos, os olhos físicos da incredulidade, e Jesus convida ele a ver com os olhos espirituais, mostrando o seu poder. Nos versículos 8 a 12. Jesus, eu estou resumindo aqui o que a gente já viu no nosso vídeo, que tem no nosso capítulo, né? Jesus agradece por aquele pouco de alimento. Quantos são? 5 pães e 2 peixes, né? Um número muito conhecido. Ele agradece por aquele pouco de alimento e começa a repartir com a multidão. E aí acontece o grande milagre, né, da multiplicação. Algo que para a ótica humana, a primeira ótica que Filipe viu, né, seria impossível. Mas Jesus convida Filipe a ver com os olhos espirituais, mostrando o seu poder a partir da multiplicação desse alimento. Jesus também utiliza essa situação, porque a gente vê aí no capítulo que ele não só alimenta uma multidão, né, com pouco alimento, como sobra. Existe sobra de tanto que foi multiplicado. Então Jesus utiliza essa situação para nos ensinar sobre mordomia. Ele chama aos discípulos a recolher o que restou, né, porque aquela refeição ela foi uma refeição singular, porque ela começou sem nada, depois veio um pouquinho e terminou com mais comida do que começou. Então Jesus nos ensina aí a não ter desperdício, porque o desperdício pode ser uma forma de desprezo ao cuidado de Deus. Então mais um ensinamento para as nossas vidas. E também é visto como equivocada, né, a interpretação dos fatos a partir da multidão. A multidão que está ali, ela reconhece que Jesus, né, ele é um profeta, mas não o reconhece como Senhor e Salvador. E eles estavam ali procurando
a comida fácil. A gente vê no versículo 22 e 27. A multidão procura estar ao redor dele porque passa a interpretar errado, né? Continua o seguindo, na verdade, porque passa a interpretar errado. Esse momento em que Jesus multiplica os pães, o que motiva a multidão a querer, você viu aí no finalzinho do nosso vídeo e na primeira parte do nosso capítulo, motiva a multidão a querer proclamá-lo rei, ou seja, uma interpretação totalmente errada dos fatos que acontecem ali, da multiplicação de pães e peixes. Eles querem o que Jesus tem a oferecer para eles, né? Eles querem a comida fácil, era isso que estava no coração daquela multidão, mas não querem reconhecer de fato quem ele é. Isso a gente pode confirmar no versículo 14, abra sua Bíblia e vá acompanhando, tá? Utilize-se aí desse recurso, dá uma parada, uma pausa, retorna, né? Volta, se eu falei um pouco rápido, lê na revista, lê na Bíblia, tire esse tempo para mergulhar no estudo da palavra de Deus. Você desconsidera esses avisos que fica aparecendo aqui no cantinho, o nosso computador está com um problema e fica aparecendo esses anúncios, tá? Então, totalmente, não é nem pesquisa nossa porque realmente aparece aleatoriamente. Então, voltando aqui para a nossa lição. Eu falei que tem duas interpretações, certo? A equivocada. Filipe começa com essa visão equivocada porque ele interpreta os atos de Jesus a partir de uma ótica humana, uma ótica física. Olha, é impossível é impossível alimentar tanta gente. Jesus, logo em seguida, nos próximos versículos, já convida Filipe a olhar com os olhos espirituais e assim Jesus mostra o seu poder, ou seja, não cometa o equívoco de interpretar, de olhar a Bíblia, de ler a palavra, de conhecer a Jesus com os olhos tentando racionais, né? Olhe com os olhos espirituais, traga a sua visão para uma visão espiritual. Jesus mostra o seu poder e Jesus também utiliza esse momento para ensinar sobre mordomia. Não é porque teve uma multiplicação ali que vai haver o desperdício, porque isso pode significar um desprezo ao cuidado de Deus. E outra interpretação equivocada também é a multiplicação ali dos pães e peixes, e a multidão vendo essa multiplicação como algo momentâneo, né? sem de fato buscar o que Jesus tem a oferecer, mas sim se interessando pela comida fácil ali, pelo que Jesus pode dar à multidão. Essas são as interpretações equivocadas a respeito da identidade de Jesus. Vamos pensar juntos. Existem ou não situações em que as pessoas buscam a Deus, buscam a Jesus pelo que ele tem a oferecer? Eu quero minha bênção, eu quero meu milagre, eu quero ficar bem financeiramente. Aí vem as campanhas, vem as situações e as pessoas não reconhecem a verdadeira identidade de Cristo, né? Porque a forma como nós vemos a identidade correta de Jesus, ela é fundamental para a forma como nós vamos compreender o que a Bíblia revela a respeito de Jesus, né? Porque o nosso conjunto de crenças sobre Cristo é que determina o nosso comportamento como servos. Então, se eu busco a Deus, né? Se eu busco a Jesus só pelo que Ele tem a me oferecer fisicamente, isso é o que determina o meu comportamento como servo. Agora, se eu olho com os olhos espirituais, lembra o que Jesus chama Filipe a fazer? Com os olhos espirituais, se eu compreendo o poder de Jesus e a autoridade dele sobre a minha vida e sobre a salvação, eu passo a ter a interpretação correta dos fatos, que aí é o nosso segundo ponto, que nós vamos entrar para o ensino correto sobre a identidade de Jesus. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava vento forte e o mar estava agitado.
Não tenham medo. Sou eu. Então, nós vamos para o segundo ponto, a forma correta de se interpretar a identidade de Jesus, tá? A gente viu aí que depois do milagre da multiplicação, Jesus foi orar no monte, você acompanha no versículo 15. E em Marcos, a gente pode observar outras informações aí, inclusive que Jesus ele insiste para que os discípulos voltem para o outro lado. Tem informações importantes para a gente ficar em mente aí. O horário, que era inapropriado para a travessia, tá? Jesus não estava com eles no barco e enquanto eles navegavam, formou-se uma tempestade colocando-os sob risco de morte. Por que esses 3 pontos são importantes a gente pensar? Pensar que essa situação era uma situação tensa, não era uma travessia comum, tá? Tanto que o horário não era apropriado, eles estavam indo, mas não sabia como Jesus ia acompanhá-los, porque Jesus não estava com eles. E enquanto eles navegavam, ainda tinha um sopro e uma grande tempestade, uma tempestade inclusive que corria risco de morte. Ou seja, era uma situação totalmente incomum. E é nessa situação que Jesus demonstra como Jesus sendo o Senhor. Primeiro ponto do nosso ensino correto a respeito da identidade de Jesus. Não olhe com olhos, lembra? Com olhos terrenos, olhos físicos, mas confie. Principalmente porque Jesus demonstra aí a sua autoridade, especialmente quando ele acalma aquela tempestade. Ou seja, ele prova a sua autoridade até mesmo sobre a natureza. Então, primeiro ponto do ensino correto, Jesus é o Senhor. E o segundo ponto do ensino correto a respeito da identidade de Jesus é o Salvador, né? A gente começa o nosso segundo ponto com essa passagem onde Jesus diz que é o pão da vida, que inclusive é o nosso versículo-chave, João 6,35, vale a pena a gente ler novamente. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crer em mim nunca terá sede, João 6,35, versículo muito bacana para se decorar. Nesse ponto, onde se começa essa discussão com a multidão, onde Jesus fala, né, que Moisés, a multidão diz, olha, nosso pai Moisés, ele nos deu pão. E Jesus diz que esse pão não veio de Moisés, mas do próprio Deus. E agora ele começa a se colocar como o pão da vida e inicia-se aí a nossa terceira parte do ponto de ensino sobre a identidade de Jesus. Jesus enquanto Salvador. E aí é interessante notar que no capítulo 4 de João nós estudamos Jesus falando sobre ele ser a água da vida, né? Capítulo 4, versículo 10. E agora aqui no capítulo 6 nós estamos juntos vendo ele fazendo uma outra figura, né? Uma outra forma de nós entendermos ele enquanto pão da vida, né? O homem não pode viver sem a água e o homem não pode viver sem um alimento. E a gente consegue observar que mesmo após a repreensão, a multidão ainda não tinha entendido quem de fato Jesus era e qual era a sua missão. Você vai olhar no versículo 28 para conferir, tá bom? Então Jesus insiste em ficar apontando ali qual é o significado maior de todos aqueles eventos, de todos aqueles milagres. Não é por si só o milagre, existia por trás de tudo isso um motivo maior. E a sua resposta foi apenas creia, versículo 29, tá? Não é por mérito e sim por graça. Porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão.
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele desci do céu? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Quereis vós também retirar-vos? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente.
voltando, né, é possível ver que depois dessa afirmação, eu sou o pão da vida, que é como se fosse o centro aqui da nossa lição, né, tanto que está no nosso versículo-chave, versículo 35, Jesus fala, olha, a comida física satisfaz temporariamente, mas o pão da vida satisfaz eternamente. Interessante notar, a incredulidade e a má compreensão daquele povo foram confrontadas de maneira muito severa por Jesus, né? Versículo 36, ele é muito direto. A doutrina da eleição se evidencia pela boca de Jesus. Deus é quem dá e Jesus é quem salva, versículo 37. Jesus é um modelo de obediência ao Pai, a gente consegue ver no versículo 38. Mas qual é a vontade do Pai? Aí vem os nossos versículos 39 e 40. Jesus não perderá nenhum dos que creram em seu nome e Jesus ressuscitará os salvos para a eternidade, pois ele é o pão da vida. Essa é a ideia de falar que ele é o pão da vida. Quando o evangelho é anunciado, nós temos duas reações possíveis, né? Está na sua revista. Nós temos a rejeição ou a aceitação. No nosso capítulo aqui, a gente consegue ver essas duas possíveis reações de maneira muito evidenciada. Primeiro, nós vimos os que rejeitam. Nós temos aí os judeus que rejeitam, os seguidores, aqueles que eram até mais próximos de Jesus, que estavam ali acompanhando ele há mais tempo, também acabam rejeitando. Mas em contrapartida nós temos aí os seus discípulos, né? Os discípulos aceitam, ou seja, nós não temos só aqueles que rejeitam, mas nós temos alguns que recebem. Muitos vão rejeitar quando você levar a palavra de Deus. E isso não deve ser frustrante para nós, porque a gente sabe que é o Espírito Santo que vai agir ali, ele que vem para convencer, né, do pecado, do juízo, da justiça. Então é ele quem vai fazer o trabalho de convencer, você vai fazer o trabalho de anunciar a palavra. Mas conscientes que existem essas duas possíveis reações. Muitos vão rejeitar e alguns vão receber. No nosso texto a gente consegue ver aqui inicialmente os judeus que eles rejeitaram, né? Essa passagem ela afirma que Deus é quem atua de forma muito especial para que o pecador se arrependa e creia em Jesus Cristo. Depois da mensagem sobre o pão da vida, quando Jesus diz, olha, eu sou o pão da vida, uma tensa crítica contra Jesus se inicia. A multidão que estava seguindo Jesus já esqueceu daquele milagre, né? Da multiplicação, eles já esqueceram tudo que já havia sido ensinado ali e passam a criticar a Jesus. E aí está nos nossos versículos 41 e 42. Por isso, Jesus repreendeu aqueles críticos religiosos, mandando-os se calarem, versículo 43, e reafirmou a mensagem de salvação, tendo Deus como autor. Você pode conferir nos versículos 44 e 46. A Bíblia declara que o homem não tem capacidade de se salvar. Isso a gente pode ver em Romanos 3, 9. A sequência do texto, ela revela aqui alguns aspectos muito polêmicos da fé cristã, né? A partir do versículo 47, Jesus ele passa a falar entre 47 e 59 a respeito desse pão ser a própria carne dele. Então, os judeus eles começam a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer, né? Versículo 52. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Eles não estavam compreendendo a linguagem que Jesus queria trazer ali. E até hoje é uma das passagens que traz bastante confusão no meio teológico, inclusive, especialmente entre os católicos e os reformadores, no caso nós, certo? É por isso que você vê a hóstia ali na missa, quando se está trazendo a hóstia e o vinho, eles realmente passam a compreender, assim, numa linguagem mais fácil da gente entender aqui, eles entendem que ali é realmente a carne fisicamente de Cristo e o sangue, não é num ato simbólico, mas sim que todas as vezes que for feita a missa e tiver o momento da hóstia, o sacrifício de Jesus está acontecendo novamente. Nós entendemos que não é necessário que uma vez feito o sacrifício, esse sacrifício é válido para todo sempre. Então, essa ideia traz aí uma grande confusão
no meio teológico, esses conflitos teológicos para compreender a questão da Santa Ceia, né? A maneira mais sensata de compreender esse texto é realmente definindo que beber o sangue e comer a carne não são indicadores de canibalismo, né? A gente não vai fazer ali de fato como se fosse a carne de Cristo, mas é uma linguagem figurada que Jesus traz para apontar a celebração da ceia, que seria em memória do corpo e do sangue de Jesus derramado ali na cruz, tá? Então a gente consegue perceber que diante do ensino sobre a salvação, por meio da morte de Jesus Cristo, né, a fala provocou uma reação muito negativa por parte dos judeus que não foram capazes de compreender corretamente as palavras de Jesus. Então eles começam, aí vem a nossa reação dos que rejeitam. E nós temos os seguidores também, aqueles mais próximos de Jesus, acabam da mesma forma rejeitando, se afastando de Jesus, porque eles se escandalizam, né? Acham assim, nossa, que palavra dura, é impossível de suportar essa mensagem dele, tá? No versículo 60, acompanha aí na tua Bíblia. E Jesus diz, você se escandalizou com isso? Imagina só as coisas que virão, né? Se essa coisa tão simples aqui, isso tão simples que eu estou falando já lhe escandalizou, imagine o que virá. Então, através do escândalo, através da incredulidade, acontece aí também o abandono. Esses seguidores, né, chamados até de discípulos em algumas versões, são aqueles que estavam próximos de Jesus, não é os 12, porque os 12 a Bíblia vai apontar, né, os 12 mais próximos de Cristo, mas são aqueles que estavam ali seguindo Jesus há muito tempo, mas quando o discurso é mais duro, mais incisivo, eles acabam mostrando aí a sua incredulidade e acabam abandonando a Jesus. E Jesus, ele é muito enfático em olhar para os seus próprios discípulos e dizer, e vocês, né, no coração de vocês, o que é que tem aí dentro? Vocês também querem ir? Então, há muitas situações em que Jesus precisa, no seu discurso, se arrepender, ser uma coisa mais forte, mais enfática, que é para confrontar o coração humano. E esses, tanto os judeus quanto os seguidores, acabam abandonando, ou seja, acaba rejeitando. A nossa primeira reação, lembra quando se fala do Evangelho de Jesus, a gente só tem duas reações. Muitos, ou seja, a maioria, vai rejeitar. E esse grupo que escuta Jesus falando que ele é o pão da vida, que quem não comer da sua carne, né? Ele se mostrando enquanto Salvador, esse grupo que acha esse discurso tão duro, é por isso que às vezes a gente está na igreja enquanto fala de amor, fala do cuidado de Deus, a gente gosta muito, mas quando é confrontado o nosso pecado, quando é confrontada aquela raiz ali que está dentro de nós, que nos afasta de Deus, mas que é o nosso pecadinho de estimação, a gente acaba achando um discurso muito duro e acontece sim de muitos se afastarem, né? Entrar no grupo dos muitos que rejeitam. Mas para nossa alegria não tem só os que rejeitam, lógico, o Evangelho do Senhor também é bem recebido por aqueles que já foram escolhidos. Lembra o que a nossa passagem diz? Aqueles a quem Deus deu a Jesus, nenhum desses se perderá. Então, esses recebem, foi de fato o que aconteceu com os discípulos, né? Alguns recebem, lembra? Os discípulos fazem parte do grupo dos que aceitaram. Só os discípulos mais íntimos, né, os 12 que ficaram, a gente vê no versículo 67. Mas mesmo assim Jesus pergunta, olha, vocês também querem se retirar? A construção original da frase, essa partícula não, essa informação está na sua revista, indica que Jesus estava apontando ali um sentimento presente no coração dos discípulos naquele momento. Talvez se a tradução fosse assim, ó, vocês querem ir embora, não é mesmo? Se a frase estivesse traduzida, talvez dessa forma a gente conseguiria compreender o que de fato estava ali. Jesus conhecia o sentimento do coração dos discípulos, mas Pedro respondeu constrangido. E responde aí com um dos versículos que eu acho assim mais lindos da palavra. Jesus diz, Senhor, para onde nós iremos, né? Só tu tens as palavras de vida eterna. E isso acaba aí confirmando com os demais discípulos no versículo 69, mostrando de maneira escancarada a aceitação do Evangelho de Cristo, tá? Trazendo aí João para hoje, que é uma das... aparece essa janelinha na nossa revista, né? Verificamos o que significa ser verdadeiro discípulo de Jesus. Você pode afirmar que é discípulo de Cristo com base no que aprende nesses textos? Então, você é realmente um discípulo de Cristo, o discurso duro te faz sair, te faz abandonar, te faz desistir. Isso traz a ideia de nós reconhecermos qual é a real identidade de Cristo. E para concluir a nossa lição, nós vamos aqui revisar que nós estudamos hoje sobre a identidade, a autoridade e a mensagem de Jesus. O que nós aprendemos?
Aprendemos que Jesus é o Senhor sobre a natureza e sobre a salvação. Vimos também que a mensagem do Evangelho ela foi rejeitada pela maioria e aceita por uma minoria. Isso não é novidade, né, gente? Portanto, devemos nos render completamente ao senhorio de Jesus e jamais rejeitar a sua mensagem.